Pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar aqui um bate-papo sobre renda variável com os gestores Fábio Zaclis, da Daicoval Asset, e Caio Lefkowski, da Tarpon. Olá pessoal, tudo bem? Tá todo mundo conseguindo ouvir bem a gente? Todo mundo ouvindo? Quer testar, ver se está aí também, se Todo vocês mundo estão ouvindo? ouvindo? Bom, em primeiro lugar, muito legal ter, né, tanta gente aqui para participar desse papo. A gente fez esse painel de perspectivas de mercado de renda variável. A ideia é justamente ser bem informal, para a gente trocar um pouco de ideia de estilos, de tipos diferentes de gestão, e dar, enfim, dar a perspectiva de quem está aqui no dia a dia, ver como que é o nosso, como que a gente pensa, como é o dia a dia do gestor lá na nossa vida de gestão, né? Como a gente escolhe para colocar as alocações no fundo. Eu vou começar, se você deixar, Caio, eu vou contar um pouquinho como que eu vim parar aqui. Eu sou engenheiro civil, costumo dizer fugitivo. Eu fiz faculdade de engenharia civil porque eu queria ser incorporador e investir em tijolo. E aí a paixão por investimento acabou me fazendo ver que tinha outras maneiras de investir e vim para o mercado financeiro ver como que eram essas outras formas, mais por curiosidade, me apaixonei e nunca mais saí. Então, eu comecei na gestão 20 anos atrás, já em gestão de fundos, fazendo gestão de fundos de renda variável, comecei como analista, depois gestor, fiz gestão, fui trabalhar fora do Brasil, trabalhei na Inglaterra, fazendo gestão de mercados emergentes. Vivi a época da crise de 2008 lá, foi um aprendizado grande. Então a gente vai passando o tempo e vai acumulando essas experiências para fugir aí das armadilhas, né? E depois, eu já, desde 2016, eu passei a cuidar também de fundos multimercado, fazendo tanto carteira de ações como a parte macro. E no Daicoval eu toco as duas estratégias, tanto a estratégia macro quanto as estratégias de renda variável que a gente tem na casa. A Daicoval Asset é uma asset que tem 20 anos de vida, o banco tem 50 anos. Então, a gente assim tenta manter bastante esse DNA de fazer as coisas com cuidado, com preocupação de risco e construir as coisas para durar, que é a filosofia do banco, da família. Eu estou na Asset há um ano com foco nesses produtos, e aí vamos poder contar um pouco mais para vocês. Conta um pouco de você também para a gente. Legal. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Daicoval, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, contando um pouquinho sobre mim, eu sou administrador, né? Comecei sempre... Eu tive um pouco de sorte, na verdade, porque eu sempre soube o que eu queria fazer. Eu sempre quis ser investidor, tá? Então, já desde o começo... Hoje eu sou gestor de bolsa, mas eu comecei na indústria de private equity. Para quem não sabe, o private equity compra participações em empresas privadas, onde eu fiquei alguns anos trabalhando com isso. Depois eu tive a chance de ir para uma empresa investida desse private equity. Foi uma experiência muito legal, porque antes eu só tinha tido o chapéu de investidor. E quando você vai para a empresa, você tira um pouco, sai um pouco da teoria e vai ver como as coisas funcionam na prática. E para o nosso trabalho de investimento, faz total diferença. Aí fiquei um tempo, mas vi que minha vida, eu não queria ser executivo de empresa. E eu voltei, mas eu voltei para a renda variável. Tá? E acho que o que a gente sempre gosta de falar é que não importa muito se é private equity ou bolsa. No final das contas, do jeito que a gente enxerga, a gente está comprando participações em empresas. Né? E aí, desde 2011, eu estou trabalhando com bolsa. Em 2012, eu fundei uma gestora e fiquei lá de 2012 a 2019. E fazem 5 anos aí que eu estou na Tarpon, sendo gestor de renda variável de uma das estratégias da Tarpon. Legal. Acho que vamos tentar. Acho que a ideia a gente, como painel, é falar de perspectivas, né? Então, vou inverter aqui, vou jogar primeiro para você, para contar um pouco como que vocês veem no estilo de gestão de vocês e agora para frente, como vocês estão vendo a perspectiva de investimento hoje no mercado de ações. Conta um pouquinho como é que vocês fazem isso lá. Legal, bom, só um minutinho antes de falar das perspectivas, falar um pouquinho do que a gente faz na Tarpon. A Tarpon é uma gestora de investimentos, a gente está investindo aqui no Brasil já há 20 anos. Tá? A Tarpon sempre começou como investidora de bolsa, mas a gente se envolveu ao longo do tempo em alguns investimentos em private equity também, e sempre com o mesmo DNA, o DNA de investimentos de longo prazo, de entender muito a fundo cada empresa que a gente está comprando,
tentar ter um pensamento mais fora da caixa, então fugir um pouco do que está todo mundo fazendo e tentar ter as nossas próprias visões com um pensamento independente, porque a gente acha que aonde estão as grandes oportunidades, geralmente é onde ninguém está olhando, né? E aí hoje na Tarpa a gente administra cerca de 7 bilhões de reais, sendo dividido entre duas grandes estratégias. Uma estratégia de bolsa, onde a gente tem duas subestratégias, uma que é uma estratégia de portfólio e outra uma estratégia mais de pipe. Pipe é uma abordagem mais de private equity em bolsa, onde a gente compra participações estratégicas em empresas listadas. E a gente tem também um braço de private equity, em que a gente tem duas estratégias, uma focada no agronegócio e uma focada em teses de consolidação. Tá? E aí, entrando um pouquinho para a sua pergunta, Fábio, sobre como a gente está vendo renda variável, vamos ver como tentar resumir para vocês. Assim, a nossa visão é que assim, as coisas no Brasil e no mundo são cíclicas, né? A gente está num momento, do ponto de vista de mercado, estressado, né? Porque a gente está com os juros super altos, a gente está num momento onde o preço dos ativos estão muito descontados no mercado, então níveis de valuation muito interessantes, e justamente as horas que tem as oportunidades na bolsa é a hora que ninguém quer, né? E por que a gente acha que as coisas estão baratas, né? Sob a ótica do país, na nossa visão, a gente acha que a economia está indo bem, né? Até um pouco diferente do que muita gente vem falando. Tem muita narrativa, muito ruído, né? Ruídos políticos, cada dia surgem questões novas no jornal, enfim, na televisão. Mas quando a gente olha o fundamento da economia, né, o PIB vem ano após ano aí surpreendendo para cima, inflação está controlada, a renda da população vem crescendo de forma relevante e nível de desemprego está super baixo. Então fala, poxa, parece que as coisas estão indo bem. O que incomoda e o que vem gerando bastante notícia e preocupação? Essas são todas as preocupações em relação ao fiscal brasileiro, né? Na nossa visão, o Brasil sempre teve problemas fiscais, né? Sempre está um pouco melhor, está um pouco pior, mas faz tempo que a gente não via os fundamentos da economia indo bem. As empresas, que é o que a gente gosta de focar, as empresas estão entregando bons resultados, só que elas estão negociadas na bolsa aí a níveis de preço muito interessantes. Então a gente acha que está um bom momento para investir, né? Geralmente até um pouco contraintuitivo. Os melhores momentos para se investir na bolsa são os momentos onde geralmente os juros estão altos e quando as pessoas estão com medo, né? Então essa é a hora boa de comprar. Só que é totalmente contraintuitivo para o ser humano, porque o ser humano gosta do confortável, né? Comprar quando todo mundo quer. Mas a hora boa de comprar é quando ninguém quer, que é justamente a gente acha que está no momento agora. E a gente acha que também, assim, a nossa questão hoje, seja de juros altos, quanto de níveis de preço descontados na bolsa, tem muito a ver com fluxo de capital. Esse ano saem dezenas de bilhões de reais de investimentos estrangeiros da bolsa, né? Então saiu muito capital. Os fundos institucionais, né, os fundos de pensão, que precisam ali somente bater a meta autorial, eles não precisam tomar risco, então com os níveis de juros atuais, tem muito dinheiro indo para a renda fixa, e o pouquinho que sobra são as pessoas físicas que alocam, mas tem muito mais capital saindo do que entrando. Somado a isso, a gente está no momento de muito resgate na indústria de fundos. Então isso aí acentua ainda mais a pressão em relação ao preço dos ativos, e justamente daí que vem a oportunidade. Eu vou, para tentar complementar um pouco de como eu olho, quando a gente olha o cenário internacional nos últimos anos, ele tem sido muito favorável para a economia americana. Os Estados Unidos cresceu muito forte, a parte de tecnologia, a gente tem também um fundo, que eu faço gestão, que é um fundo Bolsa Americana. Poxa, é um fundo que está com uma rentabilidade no ano incrível. E na parte de Bolsa Brasil fica essa dúvida. E um ingrediente que eu acho importante, né, claro, a Bolsa Americana tem questões estruturais de setores que a gente não tem praticamente aqui, que tem inovação, que tem um determinado tipo de crescimento, mas o capital internacional estava todo correndo para lá, que o pessoal chama de
o FOMO, né, o medo de, ou TINA, que o pessoal chama de não poder fazer outra coisa, né, o medo de ficar fora do que está todo mundo fazendo, e a ideia de que não tinha alternativa. E agora, em um cenário de economia americana crescendo muito e com juros lá também altos. E a economia americana está arrefecendo, a inflação lá cedeu bastante e já temos agora um sinal importante de que os Estados Unidos vai começar a cortar juros. Então, acho que esse é um primeiro ingrediente, que acho que é uma pergunta frequente, o pessoal fala de bolsa no Brasil, fala, poxa, mas está barata, mas vai ficar barata para sempre, né? Até quando vai ficar barata? E acho que o primeiro ingrediente bem fundamental é o investidor estrangeiro mudar a maneira como ele olha, a oportunidade de investir no Brasil. Porque para o brasileiro, tem a concorrência aqui local da renda fixa, e não tem dúvida que o melhor momento para investir são os momentos onde as pessoas têm mais dificuldade de pular, mas o próprio investidor estrangeiro ele vai ser um ingrediente importante nisso. Se a gente olhar agora recente na Bolsa, né, a gente teve pouco de entrada de capital estrangeiro, e aí você vê muita gente falando, nossa, o Ibovespa subiu, foi super rápido, né? Fez aí uma alta importante. Mas quando a gente olha onde poderia estar, onde deveria estar, ainda tem um chão bem grande pela frente. Então, acho que esse é um ingrediente importante. Vamos ver, eu acredito que vai acontecer realmente esse corte de juros. E se aqui localmente o governo não atrapalhar, né, acho que é sempre importante lembrar que o mercado internacional, eu costumo brincar que o rabo não balança o cachorro. O mercado internacional, a economia global, ela tem uma importância muito grande no mercado de investimentos, como as pessoas olham e nos fluxos. Mas quando lá fora fica mais favorável, quando lá fora não está favorável para a gente, para emergente, ninguém quer nem olhar. Fica uma vida fácil para eles. Agora, quando realmente começa a aparecer como uma alternativa atrativa também para esses investidores, que eu acho que é o que a gente vai passar a ver de agora em diante, acho que o Brasil volta a entrar como uma alternativa importante de investimento para eles. E aí a gente precisa só ter o cuidado de localmente não atrapalhar, né? Então, óbvio, algum nível de responsabilidade fiscal, essas questões monetárias que tanto se discutem, elas também vão ser importantes. Mas acho que o Brasil está bem posicionado, como você falou, a economia está forte, fluxo da nossa balança comercial está incrível, exportação mesmo com preço de commodities, que é o forte do Brasil, o agro, a exportação, preço dos agros estão super baixos e a balança comercial está super forte, né? Então acho que acho que com os Estados Unidos começando a cair juros, a gente vai começar finalmente a ver essa virada. Eu acredito que isso vai acontecer. Vamos ver, né? Aqui no Brasil a gente está há muitos anos com a bolsa assim muito atrás do mercado americano, né? O mercado americano vem numa pujança muito forte, fazem já talvez 15 anos. Sim. De um ciclo muito forte na economia americana e consequentemente na bolsa e no preço dos ativos. E aqui o contrário, né? Fazem 15 anos que a gente está ali remando, mas sem um crescimento substancial e com desvalorização cambial e tudo mais. Mas quando a gente olha a história mais longa do Brasil e do mundo, eu acredito muito na ciclicalidade das economias, né? E os ciclos eles têm prazos, né? E quando a gente olha esse último ciclo, foi um dos ciclos mais longos que a gente viveu, seja de pujança do mercado americano, mas também o mercado brasileiro mais complicado. E quando a gente olha uma década anterior, né, que foi a década de 2002, mais ou menos, até 2010, a Bolsa brasileira foi muito melhor que a Bolsa americana, né? Teve muito puxado pela China na época. Sim. Parte de commodities foi fortíssima, parte de commodities foi fortíssima. Nossa economia surfou com tudo isso, né? Mas a Bolsa chegou a multiplicar por quase 10 vezes em dólar no período, enquanto a Bolsa americana teve resultados mais tímidos. E aí, nos próximos 10, 15 anos foi o contrário. A gente nunca sabe quando esse ciclo vai inverter, nem é o nosso papel tentar acertar ali qual que é o exato momento para comprar. O nosso papel é estar tentando achar boas oportunidades, do jeito que a gente investe na Tarpon, olhando empresa a empresa, indo muito a fundo, sendo muito específico. Esse é um pouco do nosso jeito de fazer. Agora, complementando um pouco do que o Fábio falou, e aí um pouco em linha com o que eu tinha falado antes, o fluxo de capital, o investidor estrangeiro está olhando ainda muito pouco para o Brasil, né?
Marginalmente só. Marginalmente. Né? E é curioso, porque assim, de um lado, nos Estados Unidos as coisas estão funcionando e funcionando muito bem, né? Até agora, né? As empresas, as 7 principais empresas de tecnologia, aí quase que drenando o capital aí do mundo inteiro. Mas quando a gente pensa em alternativas aos Estados Unidos, né? Lembrando que ele precisa também estar exposto a outros mercados, não tem tantos mercados com tamanho, né? E vamos dizer, de certa forma, do ponto de vista institucional, bem protegido, como é o Brasil, o México, Índia e alguns outros poucos, né? Porque acho que a China foi um grande receptor de capital aí nos últimos anos e deixou de ser, muito capital saiu da China por questões protecionistas aí do governo. Rússia é quase impensável investir, sobra alguns países grandes aí, como Brasil, México, Índia, mas Índia também já está bem mais caro do que Brasil. Então, um pouco do que a gente falou, assim, a porta de entrada no Brasil é pequena, porque a bolsa é pequena, a quantidade de ativos é pequena. Então, do mesmo jeito que faz preço e pressiona os mercados quando sai capital, a hora que volta capital também é o contrário, né? Então, acho que é um pouco essa a minha visão aí, se fosse falar um pouquinho mais macro. Eu acho que uma coisa que talvez seja legal a gente conversar aqui também é estilo de gestão, porque a gente faz as escolhas, os estilos de uma forma bem diferente. Acho que é legal para as pessoas entenderem, né? Eu costumo dizer, eu tenho muito, enfim, a gente trabalha no mercado financeiro, naturalmente a gente faz amigos, então a gente tem tanto gente que trabalhou junto e está trabalhando hoje em outras casas, no passado e hoje trabalha em outras casas, a gente tem muitos amigos, e ao longo da vida acho que cada um vai desenvolvendo um estilo, uma escola, um jeito de fazer, e eu pessoalmente acredito que não tem uma única certa, mas você fazer aquilo de forma consistente é o que acaba fazendo a diferença, e você precisa encontrar o que você acha que você sabe fazer bem. Então, não sei se você quer contar um pouco como que vocês fazem na Tarpon essa seleção, como que você descobre uma ação, uma empresa que tem uma oportunidade única, como você diz, para escolher para ela entrar no fundo, e depois como é que você controla o risco. Quer dizer, achou uma ideia maravilhosa, vai lá e coloca tudo nela, e tranquilo, vamos esperar. Como é que vocês fazem? Legal. Acho que primeiro a gente falou de uma forma mais macro aqui sobre um pouco de visão, mas na prática o nosso trabalho na Tarpa é muito micro. Tá? O que a gente estuda, entende e é especialista é analisar empresas. Tá? Então, uma visão muito menos macro na hora de tomar decisões de alocação e de investimento e muito mais micro com base aí no fundamento das empresas. Tá? Então, via de regra, os nossos portfólios são portfólios concentrados. Tá? Então, a gente prefere ter menos coisas, mas coisas que a gente conhece muito, né, do que ter muita coisa e ser raso em cada uma das coisas. Então, vamos dizer, a principal característica da Tarpon, acho que primeiro é gastar muito tempo nessas poucas empresas que a gente tem, e o processo de investimento, ele não acaba no investimento, ele começa muito antes da gente tomar a decisão de comprar, então a gente fica meses estudando cada empresa que a gente compra, né, e aí a gente vai lá falar com o cliente, vai falar com o fornecedor, com o concorrente, com esse funcionário, com acionistas, para ir criando a nossa tese de investimento. Depois que a gente toma a decisão de comprar, tem todo um processo de monitoramento dessas empresas que compõem o portfólio. Então, a gente tem aí, via de regra, umas 10 empresas no portfólio. Tá? A gente brinca, né? E aí, de novo, não tem muito certo e errado, e a gente tem estilos de gestão diferentes, e ambas ou várias outras podem ser estratégias de sucesso. Mas a gente acredita que acho que com cerca de 10 empresas no portfólio, em que a gente conheça muito, empresas que tenham, vamos dizer, riscos descorrelacionados entre si, que a gente consegue gerar uma boa diversificação. A gente prefere, vamos dizer, ter menos empresas e conhecer muito, do que ter muita empresa e conhecer menos. E a gente tenta fugir um pouco das obviedades, né, de empresas que todo mundo tem. Né, porque empresas que todo mundo tem, geralmente é difícil de você ver uma simetria muito grande, ver algo que ninguém está vendo. Então, as grandes oportunidades que a gente achou na história da Tarpon e continua achando, foi quando a gente enxerga uma oportunidade que ninguém está vendo, e quando a gente está certo nessa tese,
e depois de um tempo o mercado começa a se animar e vamos dizer, consequentemente, o preço da ação já convergiu, já subiu, a gente provavelmente vai estar na ponta vendedora do que compradora. Então, é comprar o que ninguém está olhando, né, ter uma tese diferente, proprietária, independente, e vender quando ela vira queridinha e todo mundo quer. Então, esse é um pouco do nosso jeito de investir. Né? E aí, queria saber de você também, Fabio, como que você olha para a gestão e faz a gestão dos fundos? Na parte de renda variável, eu na verdade, a gente faz de uma forma bem diferente. Eu, quando comecei na minha carreira, fiz análise, e era na época que tinha a primeiro boom de IPOs lá no início dos anos 2000, e naquela época, para olhar a empresa, basicamente a gente olhava dos analistas quem estava com a menor pilha de prospecto daquele livro, quando tem um IPO para ler, falava é seu, é meu, que na Bolsa Brasileira nem tinha uma diversidade grande de setores como tem hoje. Então, eu olhava assim muito a fundo, a gente tinha esse grau, mas eram também um número menor de companhias. Quando eu fui trabalhar fora, eu passei a olhar um universo muito maior, eram mercados emergentes que eu olhava de forma global. E o primeiro desafio para mim era esse, falei, poxa, mas tem tanta coisa para olhar, como é que eu vou olhar cada uma dessas coisas e escolher? E aí, desde essa época, eu comecei o meu foco, ele virou muito mais gastar tempo na peneira, que eu costumo dizer, né? Tem duas formas da gente achar aquele ouro, aquela coisa super valiosa. Uma forma é, poxa, vai, acha uma pepita e fica lá, estuda bem ela, vê se é o melhor corte, se não é. E acho que é uma maneira que realmente se encontra com quem sabe fazer isso com competência, e vocês, sem dúvida, né, têm um track record de fazer isso. Mas eu prefiro gastar muito mais tempo na peneira. Então, a primeira coisa, eu faço ao contrário. Eu gasto muito tempo melhorando a maneira que eu filtro as coisas que eu quero que entrem na carteira, para aumentar a probabilidade de ter coisas na carteira que vão performar bem, vão andar bem no horizonte de 12 a 18 meses. Então, pode ser empresas maiores, empresas menores. Eu não tiro, para mim, pode ser Petrobras ou pode ser uma empresa mais líquida de mercado. E depois que eu coloco e eu tenho essas coisas na carteira, então as empresas têm uma chance de entrar muito mais rápido na minha carteira. E aí o desespero do time é, se eu tenho algum tipo de concentração de risco que eu não conheço, porque se eu errar uma empresa, tenho 30, 40 empresas no portfólio, não tem problema, não vai ser aquilo que vai atrapalhar o resultado do fundo. Mas se eu tenho uma concentração setorial relevante, porque isso é uma coisa interessante, no Brasil, pelas características da economia brasileira, o juro é alto, o imposto é complicado, a concorrência a gente sabe como é que é, você acaba tendo uma limitação de setores que conseguem entregar resultados de forma mais consistente. E como eu gasto muito tempo na peneira em descobrir quem que é mais consistente e faz bem, eu acabo tendo esse risco para mim como um risco que mais me preocupa. Então, se a minha carteira está mais, eu estou com uma exposição maior, por exemplo, setor de utilities, de energia, de infraestrutura, poxa, se tiver uma mudança regulatória que pega o setor inteiro, como a gente já teve no Brasil, é uma coisa que me preocupa muito. Então, eu gasto muito tempo na peneira, menos tempo para falar, passou na peneira, vai entrar, então isso já e depois do que está dentro, muito tempo monitorando quando ela já está lá. Então você vê que é bem diferente do dia a dia de vocês, né? Realmente, é bem diferente. Mas é muito legal ouvir, porque, enfim, a gente sempre está aprendendo também formas diferentes aí. E como vocês fazem para controlar risco, fazendo mais, já que vocês são mais concentrados? Acho que de duas formas. Uma é conhecer muito o que a gente está comprando, né? Porque o que você falou, você tem 30, 40 empresas, a gente tem cerca de 10 empresas. Então, um erro para a gente custa mais caro do que para você. E o oposto é verdadeiro também, né? Quando a gente está certo numa coisa, num investimento, a gente pega. Vai dar uma tacada de beisebol que chama home run, né? Vai acertar a bola na arquibancada. Exato. Então, a gente acredita muito no que a gente chama de ciclo de competência. Quer falar, a gente não quer conhecer muito a fundo todos os setores, mas a gente está aí há 15, 20, 25 anos olhando para alguns setores, empresas, etc. E você vai conhecendo a dinâmica do setor, a ciclicalidade do negócio, conhecendo as pessoas que estão tocando. Então, a forma da gente gerenciar risco,
é conhecendo muito a fundo cada coisa que a gente compra. 2, e talvez igual ou mais importante, ter certeza que você está pagando barato, né? Porque se você compra algo com um desconto muito relevante, porque a gente chama de valor justo da companhia, você, de certa forma, está protegido para eventuais, vamos dizer, caminhos, vamos dizer, eventuais questões que fogem do nosso controle ali no dia a dia, seja do ponto de vista de dinâmica competitiva ou do ponto de algum fator macroeconômico ou qualquer coisa específica do tipo. E por último, a gente tenta montar um portfólio que, por mais que a gente tenha menos ativos descorrelacionados entre si. Então a gente, assim, com 8, 10, 12 empresas no portfólio, a gente consegue montar um portfólio que, vamos dizer, está exposto a diferentes setores e dinâmicas aí de mercado. Mas no final das contas, assim, a gente precisa conhecer muito bem, ter poucos ovos e cuidar muito bem desses ovos aí que a gente está investindo. Acho que a gente podia, de repente, aproveitar, então, para você contar alguma história dessas, já que vocês olham com essa profundidade. Tem alguma, ou quantos, enfim, não sei se quiser falar, como é que vocês fazem essa comunicação, de, assim, alguma história que vocês gostam muito, que é importante na carteira e que é super fora de consenso, que as pessoas não olham. Legal. Acho que dá uma ideia aí de como vocês fazem. Legal, então vou tentar dar uma pincelada, resumir aqui para vocês. Tem uma empresa muito interessante que a gente começou a investir em 2019, que é uma empresa chamada Arcos Dourados. Não sei nem se todos conhecem. Provavelmente todo mundo conhece a marca. Né? A Arcos Dourados é dona de toda a operação do McDonald's no Brasil e na América Latina. O McDonald's é uma marca que todo mundo conhece, todo mundo consumiu, viveu, enfim, passa na frente todo dia. Mas, curiosamente, é uma empresa muito fora do radar. Porque, de um lado, sei lá, quase 70% mais ou menos do resultado da companhia é gerado no Brasil, mas ela é uma empresa listada nos Estados Unidos. Então, muito investidor brasileiro não olha para ela porque ela não está listada aqui no Ibovespa. E para o investidor americano, é uma empresa pequena e é uma empresa exposta à América Latina, que, enfim, não é que foi a região mais atrativa. Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia. Peru, Colômbia, México e assim por diante. Então a gente começou a estudar essa empresa em 2019. McDonald's é líder absoluto, né, no segmento de fast food. Tem quase 40% do mercado aqui no Brasil, mas também em todos os outros países da América Latina. Então ela é muito dominante. E aí a gente começou a comparar, na época, estudar a companhia, comparar com o Burger King, comparar com outras. E a gente viu que fala, poxa, é uma marca muito mais forte. Quando a gente olhava os indicadores financeiros, ela era muito melhor do ponto de vista de produtividade por loja, margens, etc. E quando a gente olhava para preço, ela era muito mais barata. A gente falou, poxa, daí a gente começou a gastar muito tempo, começamos a estudar, e aí veio o Covid, né? Veio o Covid, fecharam todas as lojas, e foi quando a gente falou, poxa, e agora, né? E a gente começou a estudar muito e olhar principalmente para outros mercados que o McDonald's era relevante, como China e Europa, e até Estados Unidos, que tinham reaberto a economia antes. E a gente tinha visto que vamos dizer, que essa reabertura tinha sido muito rápida, a volta do fluxo para as lojas. E ela estava valendo na bolsa na época, que a gente aumentou bastante a posição, menos do que o valor dos ativos imobiliários. Nossa! Para quem já viu o filme do McDonald's aí no Netflix, né, eles, além da operação, eles têm o negócio imobiliário, né, eles são donos dos imóveis. E eles têm 2.400 lojas, sendo 1.700 próprias, mais ou menos. 1/3 dessas lojas são próprias, eles são donos de imóveis. E são os melhores imóveis aí espalhados por todos esses países que ela atua. E a companhia estava valendo menos do que os imóveis na época. Então, meio que você comprava a empresa pelo valor dos imóveis e levava toda a operação de graça, que é uma operação que gera aí quase 1,5 bilhão de caixa todo ano. Então, esse foi o nível da assimetria que a gente viu na época da pandemia, com um risco muito baixo, porque a gente estava comprando a empresa mais dominante do setor, com várias incertezas, claro,
porque a economia estava fechada e tudo mais, mas a gente tinha uma visão na época que uma parte muito relevante do setor de restaurantes ia fechar, ia quebrar, né, durante a pandemia, que não ia aguentar atravessar esse momento difícil, e que ia ter uma oportunidade do McDonald's ganhar muito market share, ganhar muita força competitiva, e foi de fato o que aconteceu, né? Porque como ela tinha muita loja de rua, com delivery, com drive-thru, ela conseguiu atravessar muito melhor a pandemia, e quando voltou, né, quando o fluxo de pessoas voltou, estava toda a concorrência fragilizada, ela super capitalizada, e ela ganhou muita participação de mercado e saiu ainda mais forte. E aí a gente, vamos dizer, o ativo teve uma reprecificação muito forte, né, e acabou sendo um investimento muito bacana e continua sendo uma posição super importante do fundo. Legal. É bem interessante mesmo. Então, você vê, curiosamente, é uma empresa que eu não tenho no portfólio, a Arcos Dourados, e até pelo universo de cobertura, que essa é uma das revisões que eu faço de tempos em tempos, é sempre uma discussão como que inclui cases como esse, né? Cases que são América Latina, por exemplo, tem uma operação concentrada em Brasil, é uma empresa brasileira, não é? Dá para investir. Mas o próprio setor de restaurantes é um setor que tem uma competição absurda, né? Então, vamos dizer assim, é um perfil de setor que dificilmente no meu filtro, como ele eu sou muito preocupado com consistência, não necessariamente com o melhor momento onde está, dificilmente a empresa apareceria para mim. Mas imagino que deve ter sido aí um retorno super alto, né? Na composição do portfólio. Foi um retorno muito interessante, acho que foi um ótimo investimento. Mas acho que o ponto, talvez, que ilustra essa questão que eu falei do McDonald's, na nossa visão, assim, uma das coisas mais importantes para olhar quando a gente está estudando uma empresa é a dinâmica competitiva. É o que a gente fala de derivada da competição. A competição está melhorando ou piorando? A gente gosta de investir em empresas dominantes, né? No caso do McDonald's, que foi um exemplo, é super dominante no segmento onde ela atua, no momento em que a competição estava melhorando para ela, não piorando. Porque a gente sabe que competição mata retorno, né? Se você não tem uma vantagem competitiva muito forte na sua empresa, a competição vai corroendo margens ao longo do tempo e fazendo com que o retorno sobre o capital da companhia vá diminuindo. No caso do McDonald's foi o oposto. A gente comprou num momento muito desafiador, né, com uma visão clara de que ela ia sair mais forte, e a competição, vamos dizer, a dinâmica competitiva estaria melhor do que pior, e ela segue ganhando market share de forma consistente aí ao longo dos últimos anos. Então esse é um exemplo aí para tentar ilustrar um pouco de como a gente pensa. E você considera que era um case de turnaround, né? Turnaround a gente chama quando é uma empresa que está num momento muito difícil, desafiador, que a gente não sabe se vai fazer e alguém precisa mudar alguma coisa para fazer ela voltar a ficar bem. Esse você considera que é um case realmente de turnaround? Era só um momento? E se era ou não, a minha curiosidade é se vocês investem em case de turnaround. Respondendo a sua segunda pergunta primeiro, a gente não tem preconceito de nada. A gente pode investir em turnaround, mas a gente não gosta muito de investir em turnaround. Porque turnaround, às vezes, vira, né? Às vezes dá certo, mas a maioria das vezes é muito difícil. Então a gente brinca, né? A gente gosta de dar pulinhos de 30 centímetros. Né? Você não precisa olhar um negócio muito complexo. Porque, tem muita gente que acha que negócios muito complexos de se entender são bons negócios e bons investimentos. A gente gosta de investir quando parece óbvio, né? Quando você fala, poxa, eu não preciso fazer muita pirueta do ponto de vista de conta, ou eu deveria conseguir explicar em 1 minuto por que é um bom investimento. É um pouco do que eu tentei fazer, né? Falei, pô, o McDonald's na época valia menos do que os ativos imobiliários e você levava a operação inteira, na América Latina inteira, de graça. Pô, tão simples quanto isso. Então, ela não era um turnaround, mas ela estava num momento super desafiador, né? Que era o momento onde estava no meio da pandemia. Ela, diferentemente da concorrência, tinha pouca dívida, então isso ajuda muito. A gente prefere empresas menos alavancadas do que mais alavancadas, porque a gente sabe que o Brasil, a América Latina, tem a sua volatilidade, e volatilidade de taxa de juros, inclusive,
Então, poxa, você passar por esses momentos de mais volatilidade desalavancado, ajuda muito. Só dá se for um setor que tem uma tranquilidade muito grande de fluxo de caixa, né? Sei lá, um setor de utilities, e mesmo assim, se for muito alavancado, não dá. Eu também considero bastante a alavancagem das companhias. E eu fiz a pergunta, não é legal entender, mas eu também, turnaround, eu vejo muitas vezes quando eu discute, puxa, coisas que são baratas, coisas que têm valor, e o filtro, né, que a gente faz, se você fizer um filtro simples, naturalmente ia aparecer, falando, não, eu quero coisas baratas e tal, vai aparecer lá um monte de coisa complicada. E é uma das primeiras coisas que eu não gosto pessoalmente, acho muito arriscado. E eu falo para os analistas que já precisa ter, né, você tem indicadores que você consegue olhar para nunca entrar não passa de jeito nenhum no nosso filtro, uma coisa que está muito barata, mas está muito longe e difícil de entregar. Então, talvez até a gente acaba justamente, eu prefiro ter uma empresa quando aquela história já começou a aparecer, Sim. o resultado, aí ela consegue se qualificar para aparecer. Então, isso é um pouco do... Vamos lá, como é que... Ótimo, vamos aproveitar. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vocês me ouvem? Nós não estamos ouvindo... Eu falo mais alto. Tem para o Caio também? Eu posso falar mais alto. Tá bom. Eu ia perguntar sobre a Arcos Dourados. Porque... Eu ia perguntar sobre a Arcos Dourados, porque nos Estados Unidos você tem o McDonald's que negocia, acho que o ticker é MCD, né, que é McDonald's Corporation. E o McDonald's ele tem um patrimônio líquido negativo, porque eles operam por estratégia do negócio, eles operam alavancados e não tem tanta demanda de capital de giro. Isso não acontece, então, com a Arcos Dourados, vocês viam isso, enfim, é normal ele ser tão diferente, apesar de ser a mesma bandeira, e ter também, digamos, um fluxo de caixa relativamente recorrente, né? Arcos Dourados? Legal. Boa pergunta e obrigado pela pergunta. Quando a gente compara os dois negócios, né, o McDonald's, que a gente chama de McDonald's Corporation, né, que é o dono da marca, da Arcos Dourados. A Arcos Dourados é um operador, ela tem o contrato para ser o master franqueado da marca McDonald's no Brasil e na América Latina. Então, enquanto o modelo de negócios da MCD, da McDonald's Corporation, é ganhar royalties desses operadores que tem ao redor do mundo, como tem Arcos Dourados no Brasil e na América Latina, tem operador na China, tem operador na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia e assim por diante. A Arcos tem operação de fato. Então, assim, quando a gente olha para a Arcos, ela tem 2.400 lojas, mais ou menos umas 800 são franquias, e o resto, as 1.600, 1.700 são próprias. Então, nas lojas próprias, ela de fato é operadora, né? Então, é diferente do negócio lá de fora, que fica só recebendo royalties pela marca. Mas no negócio de franquia, que é mais ou menos uns 30% das lojas da Arcos, é a mesma relação. Ela recebe royalties dos franqueados. Então, ela é uma mistura. Ela é 70% operadora e 30%, vamos dizer, ganha royalties dos franqueados. Então, é um negócio mais capital intensivo do que é o McDonald's Corporation. Então, é um negócio que negocia com múltiplos menores, mas uma parte da Arcos Dourados é exatamente o que é o McDonald's lá fora. Me escutam bem por aí? Agora, a minha pergunta vai para o Fábio. Eu queria que você comentasse algum dos cases passados em que, por exemplo, passou alguma empresa no seu filtro ou nessa peneira que você falou, putz, preciso fazer um determinado ajuste porque acho que a peneira não está sendo tão efetiva. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre algum case. Então, acho que como eu falei, a minha preocupação normalmente é muito mais setorial do que um caso específico, né? Então, um dos setores mais difíceis, uma parte da bolsa que é difícil de acessar isso no Brasil é a parte de commodities. E até uma das razões que várias assets, né, ou vários gestores que fazem gestão, que olham empresas específicas, muitas vezes preferem não olhar, porque fala, poxa, essa empresa está
é muito barata, é muito interessante, é muito assimétrica, mas eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer com commodity. Então, esse setor é um setor que pode acontecer isso. O setor pega, por exemplo, hoje, né? Vou dar um exemplo de um setor que hoje entra na carteira, e quando você olha a perspectiva, é super discutível e todo mundo tem medo. Siderurgia. Então, hoje, se a gente olha o setor de siderurgia, a Gerdau é uma empresa, por exemplo, que eu tenho hoje na carteira. É uma empresa que gera caixa, ela está barata e tem um desafio muito grande por uma questão de mercado. Então, se eu olhar especificamente só a métrica dela, corre o risco de ela se tornar um case falso, né? Vamos dizer assim, se olho puramente fundamentos, a gente olha uma perspectiva de China, que é o maior mercado consumidor de aço e maior fabricante do mundo, exportando para caramba, com o mercado lá super ruim por causa do imobiliário, e o preço ficando mais desafiador para esse setor. A Gerdau não está lá na China, né? Ela apareceu lá, a gente tem posição na companhia, aparece no nosso filtro, e acho que o que acaba acontecendo é, primeiro, que ela tem posição em mercados onde tem chance de se defender ou ser defendida até, dependendo inclusive da eleição americana, né? Porque a Gerdau tem uma participação, uma economia, ela tem uma operação muito relevante nos Estados Unidos. Então, se tiver protecionismo, alguma coisa, ela vai andar. Mas, assim, eu diria que cases que aconteceram e que são falsos, que têm chance de ser falsos positivos, geralmente estão no setor de commodity. E hoje, Gerdau é um que me preocupa particularmente, mas eu tento muito mais, como eu falei, monitorar a concentração do risco, e como o setor de siderurgia como um todo ele não é relevante, eu durmo mais tranquilo sabendo que tenho essa posição lá. Vamos ver como é que vai ser para frente. É importante dizer, eu me juntei ao Daicoval em maio do ano passado. Inicialmente fazia a gestão dos fundos multimercado, e a parte de bolsa, essa estratégia de bolsa do Ibovespa, eu assumi recentemente. Eu assumi em abril desse ano. Então a estratégia no Daicoval aí está um pouco nova para a gente contar, mas se eu for olhar aqui, talvez até parar para pensar em outros momentos, já aconteceu no setor de real estate, na época de aparecer empresa muito barata, Gafisa, foi uma empresa que, estamos falando aqui de 10 anos, de 2014, 15, foi uma carteira uma empresa que eu tive no portfólio, diversos filtros ela passava, aparecia para mim, e foi um investimento bem ruim na carteira, e, enfim, até hoje a empresa está aí. Mas isso, ao longo do tempo, a gente vai reciclando na carteira. Então, para mim, por isso, acho que quando a gente fala de risco, né, eu não consigo de jeito nenhum dizer que não vou errar. Acho que nenhum de nós conseguimos, né? Infelizmente. Mas por isso que a gente tenta pensar também como que a gente não só minimiza a chance de erro, mas como a gente monitora o erro e sai do erro. Então, o monitoramento para mim é esse, exposição a riscos semelhantes é muito fundamental, gasto muito mais tempo. Quando é menor, eu gasto menos tempo. E se a história não se concretiza, né? Como eu falei, eu não tento. O meu objetivo não é achar a empresa que vai ser a empresa mais barata da bolsa, que vai ser a maior porrada do ano, e nem a maior porrada em 10 anos. O que eu tento buscar é aumentar a probabilidade de escolher um grupo de empresas que tem a maior chance de eu outperformar a bolsa. Então, acho que essa é a maneira de minimizar risco. E essa aí foi uma que, infelizmente, aparecia nesse filtro. Na época entrou, mas não se concretizou. E aí eu vou reciclando a carteira com uma frequência maior. Até um ponto interessante para complementar essa sua parte do risco, Fábio. Quando a gente olha para investimento, muita gente fala, pô, eu quero buscar a empresa mais barata, eu quero acertar a empresa que vai subir nos próximos
ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O jeito que a gente gosta de pensar é, de um lado, primeiro eu olho qual que é o risco de eu perder dinheiro. E depois eu vou pensar e falar, pô, tá bom, quanto que dá para ganhar de dinheiro nisso aqui? Então a gente sempre tenta minimizar risco e maximizar retorno. Então, mas o risco vem antes do retorno, do jeito que a gente gosta de pensar. Então não adianta só pagar barato. Você tem que comprar a melhor empresa possível do ponto de vista de qualidade de negócio e posicionamento competitivo para o menor preço possível, para você conseguir minimizar aí o risco de perda permanente de capital, né? Acho que o que a gente evita no final das contas é, poxa, você investir numa tese em que você tem o risco de perder de forma permanente 30, 40, 50% do seu investimento. Oscilações de mercado acontecem, claro, mas o que a gente não quer é risco de perda permanente de capital, e isso acontece, né? Então, acho que gestão de risco é tão ou mais importante do que olhar para retorno. Eu falo para os meus analistas assim, a única pergunta que eu nunca faço para eles é por que que a gente não estava na empresa tal que foi a que mais subiu no ano passado. Porque, de novo, se a preocupação é na peneira, mas a preocupação não é se a gente não pegou aquela, é na consistência daquilo que a gente tem na carteira e é onde que a gente gasta a maior parte do tempo. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Estou vendo que tem gente lá atrás me dizendo que o tempo está acabando, mas se tiver gente que tem pergunta, a gente fala. A gente pode responder aqui tanto no áudio e também podemos, eu pelo menos vou ficar aqui. A gente fica à vontade. Estamos aqui para responder as perguntas de vocês, para falar com vocês no corpo a corpo. Ela que é a chefe, se ela deixar, a gente fica aqui. Essa é rapidinho. Essa é rapidinha. Vocês falaram um pouco sobre tendência e perspectiva do ciclo Brasil, né? Mas o Fábio tocou levemente ali no tópico americano, no internacional, né? E eu queria, se vocês pudessem tecer um pouquinho mais sobre o que vocês veem no mercado americano, principalmente num contexto como o atual, em que a gente passou por uma correção grande do setor de tecnologia, relativamente grande, né? Setor de tecnologia em julho e agosto, e como vocês estão vendo aí para os próximos meses, se isso continua ou se a economia real vai começar a ganhar mais tração devido aos cortes de juros, ou se tudo vai pro buraco, enfim. Vou ouvir a opinião de vocês. Essa eu vou deixar para o Fábio, então. Tá bom. Eu acho que a economia real lá, não direi economia real, né? Acho que uma coisa que aconteceu importante lá foi que a parte da bolsa que depende muito mais de financiamento, né, e mais longa da economia, vamos dizer assim, ela teve dificuldades que o setor de tecnologia não passou. Então, eles tiveram muito mais dificuldade de ter retornos bons, e tinha gente que tinha feito investimentos ruins durante o período de juro muito baixo, então ficou sofrendo bastante durante esse período. Então, eu acho que a gente vai assistir realmente mais um aprofundamento em termos de performance quando a gente olha a bolsa lá. Agora, o difícil, eu acho, quando fala muito pensando no relativo, né, de tecnologia, porque fez uma realização lá de, sei lá, 18%, dependendo como que basket você olha uma basket menor, uma basket maior, você olha o Nasdaq, Mag 7, um monte de sopa de letrinha, todo mundo gosta de olhar. Mas o setor de tecnologia, ele realmente teve um crescimento de resultados brutal, né? Então, não foi um setor que teve todo esse crescimento com uma expansão de múltiplo pura. E o desafio, no caso deles, eu acho que está mais na discussão se todo o hype dos investimentos que estão sendo feitos, eles realmente vão continuar sendo consistentes, vão continuar tendo payoff grande, e, portanto, o crescimento e a alocação de capital continua muito forte ou não. Mas, então, eu acho que a discussão ali é essa. No mandato que eu tenho de Bolsa Americana, a gente faz estruturas para tentar proteger risco de correção, porque é uma coisa um pouco difícil de enxergar, né? A gente olha a tecnologia, você pega uma época a moda era como é que foi a época lá de rede social? Bom, na pandemia então nem se fala, né? Teve até empresa de bicicleta para pedalar em casa que ficou super cara. Mas a gente já teve outras ondas de internet, de tecnologia, há 20 anos atrás, no passado recente, 2, 3 anos atrás, de investimento em coisas que acabaram não dando fruto.
Então, acho que esse é sempre o risco maior na parte de tecnologia. E, por enquanto, parece estar ok, mas fica todo mundo tenso. Quando sair um resultado ou uma dúvida de alguém dizendo, olha, vai demorar um pouco mais para a gente enxergar o retorno que a gente esperava em algum investimento desse, como são papéis que está todo mundo lá, né? Acho que a NVIDIA, que é uma marca que duvido que muita gente sabia o que era, além de um adesivo que nem leu quando comprou um computador. Todo mundo hoje fala, você vê gente falando de NVIDIA em tudo quanto é lugar. Então, eu só acho que isso de não ser uma coisa que ninguém tem, ser uma coisa que está todo mundo lá, é o que mais preocupa. Mas eu acho que vai ser esse balanço de como vai andar a parte mais profunda da Bolsa Americana e se a parte de tecnologia vai continuar performando bem. Mas para ser bem objetivo, no passado recente, eu tenho comprado proteção no fundo, preocupado com essa correção, até me conseguir me proteger bem dessa correção aí. Talvez trazer uma perspectiva aqui nesse ponto, não entrando no macroeconômico específico, mas quando a gente olha, e nem com o que eu estava falando antes, de que é bom você estar onde ninguém está, porque geralmente nada está no preço, já está descontado. O problema dessas empresas, que foi um espetáculo nos últimos vários anos, NVIDIA, Facebook, Google, etc., eu não estou nem entrando no mérito se o investimento é bom ou ruim, mas todo mundo tem. Então, qualquer decepção que tiver de resultado, provavelmente vai cair bastante, porque fala, tá todo mundo lá. As empresas que ninguém tem, geralmente ela já está barata e está barata porque ninguém tem, ninguém olha. Então, notícias na margem negativas fazem menos preço do que empresas que está todo mundo, porque sai um resultado ruim, a ação cai 20%, 30%, 40%, porque o capital do mundo inteiro está concentrado em poucas empresas, né? Aí da importância de tentar ter uma visão um pouco contrária, né? De estar onde ninguém... Quando tiver modas, o AI, assim, eu olharia com muita cautela. A gente não gosta muito de modismos, porque a chance de ter uma correção relevante é maior. Sem dúvida. Bom, no caso de vocês que alocam dinheiro dos clientes, uma maneira de vocês fazerem também, vocês mesmos também diversificam, né? Em estilos de gestão, em mercados, em geografias. E acho que isso acaba sendo fundamental no papel de vocês também no dia a dia. Porque justamente acho que a gente tenta aqui contar um pouco como a gente faz, como cada um vê, né? Vocês veem que tem diversidade, tem maneiras diferentes de olhar e de buscar resultado, mas fatalmente tem períodos que uma estratégia vai ir melhor, né, do que outra. Então, acho que no caso dessa diversificação de mercados e de estilos de gestão, aí vocês que estão no dia a dia, fazendo a carteira do cliente, fazendo a alocação, olhando as possibilidades que vocês têm, acaba ajudando vocês a compor. Então, Bolsa Americana é aquilo, para quem sempre o pessoal começa a falar, puxa, está muito alto, como é que faz para entrar? Realmente vai ter esse risco, mas uma maneira divide ao longo do tempo também. Se o cara realmente falar, puxa, agora que foi a coisa que mais subiu no mundo, hoje eu vou comprar o meu patrimônio nessa empresa aqui que agora está na moda, é uma péssima ideia de investimento, muito arriscado, né? Vai dar strike ou canaleta, mas acho que quando a gente consegue compor e diversificar, e uma parte do nosso trabalho, quer dizer, o nosso trabalho é esse, né? É fazer uma parte dessa diversificação já nessa seleção na ponta para vocês, mas cada um tem um estilo. E aí, no caso de vocês, vocês conseguem fazer a diversificação ou por geografia ou por estilo. Então, acho que fica essa mensagem. É isso, chefe. Então, gente, super obrigado. De novo, estou aqui. Se vocês quiserem vir, perguntar, estão à vontade. Fiquem à vontade, vou estar aqui. Caio, obrigado por ter vindo bater o papo com a gente aqui no stand do Banco da Ecoval. A gente sabe que a Tarpon é uma casa que usa outros serviços do banco lá na parte de custódia, de administração. É uma casa conhecida que a gente tem admiração, conheço muita gente já, né, do time de vocês há bastante tempo. É um prazer ter você, obrigado por ter vindo. E estamos aqui para falar com vocês, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio, obrigado a todos, foi um prazer.